Bom, vamos começar, né? Shalom para todos. Shalom. A gente tem um tempinho bom aí para poder conversar. Como tá cortando aqui minha cabeça? Eu perder a cabeça ficou difícil. Senão vamos dizer que é a mula sem cabeça. Bom, vamos começar do começo em relação ao que falamos semana passada, quando a gente estava falando sobre problemas no conceito. Para quem é hoje um Binei Noah, então o que é um Binei Noah? Binei é filho, tá? É a palavra hebraica para filho. Binei Noah, filhos de Noé. Noah é Noé, tá? Noé em português, Noah em hebraico. Filhos de Noé. Por que isso? Porque quando o Eterno ele trouxe os mandamentos para Moshe no Monte Sinai, ele deixou determinado que para os Binei Israel, os filhos de Israel, tá? Os filhos de Israel são os judeus. Hoje nós falamos judeus. Lá naquela época eles eram chamados de hebreus. Depois, por causa da tribo de Judá, o reino de Judá, ficaram conhecidos como judeus, por causa de Judá, tá? E agora é conhecido como Israel. E quem é Israel? Israel é Jacó. Deus alterou o nome dele de Jacó para Israel, tá bom? Então não tem mudança nenhuma. O povo é o mesmo povo, e só para efeito de interpretação das profecias bíblicas que vai se perceber ora um chamado como Jacó, ora chamado como Israel. Quando aparece um ou outro tem significado diferente. Então, mas a questão não é essa. A questão é que para os Binei Israel, o Eterno ele instituiu os mandamentos. Então, quando um judeu vai se casar, ele não pode se casar com qualquer pessoa. Na época do templo tinham os sacerdotes, havia regras, mandamentos para o sacerdote, no modo de se vestir, mandamentos no corte de cabelo, mandamentos para os produtos da terra, como deveria ser entregue o dízimo, o segundo dízimo, que ano era entregue para o pobre, tá? Tem os mandamentos das festividades, que 3 vezes ao ano eles precisavam sair de onde eles estivessem e ir para Jerusalém, tá? Sempre que um judeu sai de um lugar, independente da topografia é o lugar. Você pode estar em direção a Jerusalém em linha reta, mas quando se fala que você está saindo para ir a Jerusalém, sempre vai usar o termo aliá, sempre vai usar o termo subindo, porque nesse sentido espiritual você está usando linguagem espiritual, e em linguagem espiritual você sempre estará subindo para Jerusalém, como se fosse o ponto mais alto para ter um encontro com o Eterno. Então as festividades, onde quer que eles estivessem, 3 vezes ao ano, na festividade de Pessah, que é Páscoa, depois Shavuot, que é Pentecostes, e depois Tabernáculos, que é, qual é o nome em hebraico? Sukkot, tá? A festa das cabanas. Tem os mandamentos sobre juizado, de testemunhar, de se plantar, de não misturar leite com carne, de não misturar o linho com a lã.
e muitos e muitos e muitos. Quantos são os mandamentos? 613 mandamentos. Isso para o judeu, tá bom? Agora, para aquelas nações que não pertencem a Israel, ao povo judeu, eles são chamados de as nações. E qualquer um destes, de qualquer parte do mundo, que estão dentro do que se chama as nações, então é como se dissesse assim: existe um povo de Deus na terra, o judeu, e todo o resto vai ser chamado de nações, tá bom? Em qualquer lugar do mundo, quando uma pessoa ela quer se ajuntar ao povo de Deus, ela vai ter que fazer isso recebendo o Eterno e recebendo o Eterno para viver com Ele mediante a Torá. Só que este das nações, ele não vai ser chamado de Bnei Israel, filhos de Israel, porque ele não é judeu. Então ele vai passar a ser chamado de Bnei Noach, porque Deus não vai exigir, no caso de nós, cumprir 603 mandamentos. Ele vai exigir de nós que se cumpra os mandamentos que Noé, como teve um coração reto, justo, numa geração de incrédulos, de golpistas, de baixa moralidade, ele excedeu a tudo isso e quis viver em santidade para com as coisas de Deus, tá? Então, basicamente, era cumprido 7 mandamentos. Portanto, as nações devem se unir a Deus pela Torá, mas elas serão cobradas no cumprimento de 7 mandamentos, que são chamados 7 leis universal de Noé. Você vai achar em vídeos o tema Noahide, que é um nome para isso, tá? Então, se já partimos deste ponto, você já tem um conceito: filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Bnei Israel. E nós somos filhos de Deus também? Somos, mas como Bnei Noach. Tanto Bnei Noach como os Bnei Israel servem a Deus mediante o ensino da Torá, tá bom? O viver diário na presença do Eterno, ele tinha um nome para a época de Yeshua, que você vê no Novo Testamento chamando de aqueles do caminho, tá? O viver diário era chamado do caminho. Tanto um quanto o outro significa a mesma coisa. E o que é que significa isso? Significa que é uma nova religião que Yeshua trouxe ao mundo? Não. Significa que aqueles que aceitaram Yeshua como aquele que estava cumprindo a primeira vinda do Messias como filho de José, Ben Yosef, o que estava acontecendo? Se ele já está aceitando Yeshua nesta qualidade, então eles estavam andando com Deus, servindo de todo o coração, ou seja, os do caminho, e esse era chamado viver diário pela Torá. Entendeu? E quem é a representação da Torá? O Messias. Ali, naquele instante, estava completo. Tá certo? Pois bem, isso vocês sabiam. Se não sabiam, já tinham ouvido, já ouviram a explicação. Talvez você não tinha consciência disso. Então agora que apareceu o Messias. Então quem é o Messias? Messias é Jesus, Messias é Yeshua. Quem é Yeshua? Quem é Jesus? Por isso eu trouxe os 2 bonequinhos. Tem que ver o corpo deles. Se eu tirar a roupinha de um e a roupinha do outro, o rosto dele e o corpo dele, você vai ver que é igualzinho.
E não foi eu que fiz, isso aqui você compra na loja, é o Max Steel. É uma empresa que faz e cobra caro por esses bonequinhos para vender para as crianças. Então, a indústria fabricou esses 2 bonecos. É igualzinho, dona Sebastiana, não tem o que tirar. Só está mudando a roupa dele, tá? Um vai ser... Esse aqui é o quê? Você lembra? Não, assim... Você não lembra? Tá? Tá bom, então esse daqui você vai na loja comprar, esse é o mergulhador, esse aqui já é que vai viver lá no meio do mato, tal. Isso aqui é para criançada brincar, tá certo? Agora, por que eu quero usar o bonequinho que ele é igualzinho, que tem o mesmo cabelo, é o mesmo nariz, o mesmo olho, a mesma musculatura de corpo? Por quê? Para a gente entender na história o que é que Roma fez com o Yeshua. Por que falando de Yeshua? Porque Yeshua é o nome hebraico de Jesus. Depois vamos falar do Messias. Nós vamos falar... Hã? Que Jesus é o Messias. Isso, está certo. Quando fala Jesus Cristo, é Yeshua HaMashiach. Porque Cristo significa Messias, que significa ungido. Aquele que é ungido por Deus. Então vamos entender uma coisa. Um dia uma mulher ficou grávida. Para não ter polêmica, para não gastar tempo, agora para nós não vai interessar se ela era virgem, se não era virgem, que termo que foi usado, se é alma, se é outro termo, que significa uma coisa ou outra. A gente já até discutiu isso. Deixa para lá um pouco. Vamos pegar por parte. E a parte importante aqui é que se um anjo apareceu a esta mulher, que no hebraico o nome dela é Miriam, e que na Bíblia o Roma colocou o nome dela como Maria, tá certo? Portanto, quando nasceu aquela criança, e veja, eu não quero discutir aqui agora, porque senão a gente não vai caminhar. Eu não quero ensinar para vocês agora aquela aula que já foi poucos dias atrás, que nós falamos se Maria, se esse fruto do ventre foi gerado por obra do Espírito Santo ou se foi um relacionamento marital, tá? Para ser mais específico, se o espermatozoide que penetrou o útero dela e se ajuntou com o óvulo dela, se ele era de Deus ou se ele era de José, o marido dela, tá bom? A gente já viu tudo isso, não é isso que eu quero falar agora. O importante é quando a barriga dela cresceu, cumpriu os 9 meses, chegou o dia do parto, nasceu uma criancinha que cresceu, e agora você tem que imaginar que aquela criança que cresceu é esse boneco aqui, tá bom? Então você tem que ver que a carinha dele, essa carinha, essa mãozinha, esse bracinho, essa coxinha, esse pezinho, tudo isso aqui nasceu de dentro de Miriam, de dentro de Maria, tá? E foi dado o nome, como ela era Bnei Israel, ela deu o nome Yeshua. Mas lá na frente, na história, quando Roma assumiu a história desse personagem, colocou o nome dele de Jesus, por causa da pronúncia do grego, Jesus. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que aquela criança que nasceu das profecias, que é o prometido de Deus, que é o Messias, que viria no determinado tempo, que cumpriria essa primeira vinda como filho de José, ou seja, Yeshua ben Yosef. A criança que nasceu está aqui, é essa carinha, cresceu. Vamos imaginar ele aqui agora com 30 anos de idade, tá certo? Está aqui. Viu, dona Sebastiana? A carinha dele.
é esse que nasceu da barriguinha de Maria, da barriguinha de Miriam, tá certo? Faz de conta. Porque se você olhar e compreender, é o melhor meio para se ver aqui, para poder entender. Dona Adélia, olha aqui a carinha. Gente, não tem como fazer confusão, tá? Porque um dia a senhora mesmo fez a pergunta, mas um dia a senhora perguntou aqui pra gente, mas quem é que nasceu daquela barriga e morreu na cruz? Foi Yeshua ou foi Jesus? Então, por isso que eu estou mostrando a carinha aqui para se entender quem nasceu de dentro dela. Ou seja, se eu estou chamando esse de Yeshua e vou chamar esse aqui de Jesus, veja que a cara aparentemente é a mesma cara, a roupa e função é diferente, aparentemente o corpo é o mesmo, tá certo? É isso que eu quero que você entenda. Pois bem, este daqui, Yeshua, ele foi oferecido a Deus quando completou 40 dias de vida, conforme os mandamentos, porque ele era Biné Israel, ele era de Israel. A mamãe e o papai teve que pagar o resgate do primogênito, teve que oferecer a oferta de pobre, porque não podia oferecer uma que era a outra que era mais em dinheiro. Pois bem, ofereceu. Foi ao templo para consagrar o menino? Foi. Ao 8º dia, esse menino aqui fez a circuncisão? Fez. Tá? Ele estudou o Torá? Estudou o Torá. Se fosse pensar numa vestimenta de judeu, então ele usaria kippá, ele usaria talit, que é aquele chale, tá? Ele não iria cortar esses cantos que é aqui da barba, porque é mandamento de Deus que você não passe navalha, lâmina nesses lugares. Aqui embaixo pode passar, tá bom? Portanto, cortar a barba assim também pode, mas com lâmina, na onde é chamado canto, não pode. Ele fez isso? Fez. Por quê? Porque ele cumpria a Torá, porque ele respeitava 603 mandamentos, porque ele era judeu. Ele misturava leite com carne? Não. Ele usava linho com lã? Não. Ele cumpria o Shabat? Sim. Então tudo aquilo que um judeu tinha que fazer, esse daqui fazia. Tá bom? Ok. Aí morreu na cruz. Tá bom? Morreu na cruz? Morreu na cruz. Yeshua, Jesus. Então, o nascimento, nós estaríamos falando aparentemente da mesma pessoa. Olha aqui os dois, que não são dois, é um só. Por quê? Ou você ouviu que nasceu gêmeos? Não nasceu gêmeos, nasceu um só. Esse aqui não existia na época desse. Não existia, porque só existia o judeu, que está aqui. Depois que esse daqui, Yeshua, morreu, passaram-se ainda praticamente uns 200 anos para mais. Quanto tempo eu disse? 200 anos para mais. Tá bom? Chegou no tempo de 325. Vamos imaginar que a morte de cruz tenha sido no ano 25. Só para fazer conta redonda. Não foi no ano 25. Só para fazer conta redonda. Tá? Portanto, do ano 25 para o ano 325, quantos anos se passaram? 300 anos. Viu, dona Sebastiana? 300 anos. Portanto, esse Yeshua viveu como judeu, não é viveu sem morrer. Nós estamos falando que ele morreu no ano 25, no exemplo, porque
todo mundo sabe que ele morreu no ano 33 no calendário gregoriano e no ano 29 no calendário corrigido, tá? Mas para efeito de continha aqui da nossa historinha, para fazer conta redonda, do ano 25 ele morreu. E foi aparecer esse daqui somente 300 anos depois. Com a mesma carinha, com a mesma mãozinha, com o mesmo coraçãozinho, com a mesma coxinha, com a mesma perninha, com o mesmo pezinho. Filho da mamãe e do papai, que foi José e foi Maria. Mas aí, em 325, por ordem do imperador Constantino, esse daqui, que era judeu, cumpridor da Torá, filho de Deus, que honrava Deus no Shabat, que honrava Deus, como o Eterno, o que eles fizeram? Tiraram a vestimenta dele, tiraram a roupa dele, deixaram ele nu. Nu, que eu estou falando, é sem uma história. Tiraram a história dele. E, portanto, está vendo que é a mesma carinha? Pegaram a carinha dele, o corpinho dele, e vestiram um pano vermelho, que simboliza Roma. Esse aqui, então, ao invés de Yeshua, o judeu, passou a ser chamado de Jesus, o Cristo, representando a religião que eles tinham acabado de gerar, o cristianismo. Que ano mais ou menos isso? 325, Concílio de Nicéia. Esse aqui respeitava Deus como Deus, o pai dele. Aí, esse daqui, Concílio de Nicéia, já começou a dizer, ele não é só ele, o Filho de Deus. Agora ele vai ser o próprio Deus, o Deus encarnado. O Espírito de tudo que é Deus vem sobre ele e fica no corpo dele. Todo mundo começou a aplaudir como ele aplaudiu. Na história começou a entrar uma pessoa para reinar no mundo, como dono de uma religião, criador de uma religião, que passou a não ter nada a ver com isso. Um dia, Yeshua falou que ele seria recolhido, tá? E estava próximo a chegar o príncipe deste mundo, que é esse daqui, que é Jesus. E ele falou, e eu, Yeshua, não tenho nada com o príncipe deste mundo, que será Jesus. Então, esse daqui, criado por Roma, vestido de Roma, tem as cores de Roma, vermelho, da Igreja Católica, da Roma Católica. Aqui, esse daqui, é o filho de Maria como esse? É. É o filho de José como este? É. É o filho de Deus como este? É. Mas esse daqui tem o Eterno como Deus. Esse daqui, além de ter o Eterno como Deus, ele se tornou o próprio Deus. E aí, começa a fazer a confusão. Porque no mundo todo, ninguém passou a fazer distinção. Quem é um, quem é outro. Porque é uma imagem sobreposta. Quando esse daqui criou e entrou aqui, ó, quem está aí na frente não vê quem está atrás, ó. Portanto, esse daqui escondeu esse daqui, ó. Olha aí, estou vendo ali no vídeo, não dá para ver. Olha aí, ocupou totalmente. Quando as pessoas olham, olha aqui, só tem esse. Mas pela fidelidade com que nós, um dia, ao entrarmos numa igreja evangélica, porque a gente queria Deus, amava Deus, e sem conhecimento, mas a chama de Deus estava acesa dentro do nosso ser. E esta chama, ela nos liga com a nossa alma, que está guardada no eterno, em eternidade. E em eternidade, o eterno Deus tinha dito que nós o conheceríamos aqui nesta terra, no mundo de Asiá.
Portanto, não adiantou para nós Roma ter dito que esse daqui, o que esse daqui fez com a Torá, enquanto este cumpria a Torá, esse aqui foi ensinado que ele viveu a vida dele fiel a Deus, para que você não precisasse cumprir mais a Torá. E este daqui, ele diz lá em Apocalipse, e diz em outros momentos: eu não vim para abolir a lei, eu vim para planificá-la, cumpri-la, fazê-la dentro do coração de vocês. Esse daqui é reconhecido como: Jesus morreu na cruz por mim, perdoou os meus pecados, eu não preciso de judeu algum mais, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo, porque eu não preciso de mais nada de mandamentos, tá? Só que quando você fala qualquer coisa que eles querem, se não precisa de mandamentos, o que são os mandamentos? Você pensa que mandamentos são só 613 mandamentos? Está falando que é a escritura. Que escritura? É o Velho Testamento, porque é a história. A Torá foi dada pelo Eterno a Moshe. Deuteronômio, voltando, né? Deuteronômio é o 5º livro. Qual é o 4º livro? Levítico é o 3º, Números, Levítico, o 3º livro, Êxodo, 2º livro, Gênesis, 1º livro. Todos os acontecimentos nesses 5 livros, o desdobramento dos acontecimentos na história e o que foi sendo registrado é o Velho Testamento. São os livros chamados de Velho Testamento. Porque como criou um Novo Testamento, a Igreja Católica, o que ela fez, Roma fez? Ora, se esse daqui tem a Torá, esse daqui vai abolir a Torá. Se esse daqui respeita a Deus, esse aqui vai ser melhor, porque ele vai ser o próprio Deus. Se esse daqui tem o Tanar, o que é Tanar? Tanar é T de Torá, são 3 palavras que você fala Tanar para lembrar: Torá, Levim, Ketuvim, tá? Por isso Tanar. Esse daqui, se esse tem Tanar, esse aqui tinha que ter o Novo Testamento, a Brit Hadashah. E aí esse daqui tinha que ensinar que o Novo Testamento agora tudo vale por ele. E o Tanar foi esquecido. Deus virou as costas para esse daqui. Deus está vendo de costas viradas para Bnei Israel. Agora Deuteronômio diz que Deus jamais viraria as costas para o povo dele. Como fica a história que esse daqui falou? Por que a gente engoliu tudo isso? Porque nós não sabíamos história, nós não conhecíamos as coisas. Quando foi dito, porque o nosso coração chorava, clamava pela presença do Eterno. O que é que o mundo, a partir do ano 325, começou a conhecer? Esse daqui. Portanto, a representatividade de Deus, vou chamar na terra para exagerar, era esse daqui. Então, como que você tinha que conhecer a Deus? Através desse, não tinha outro. Mas eu vou parafrasear a palavra que esse aqui diz, tá? Então veja só, esse daqui encobriu, né? Tá bem assim, ó, encobriu. Opa, não pode ver. Assim, encobriu totalmente. Então, aquele que vem a mim porque o Pai o trouxe. E o Pai revela, não é? O Pai revela a si mesmo e revela o Filho. Então, quando eu e você fomos chamados por Deus, a gente conheceu esse aqui que está em primeiro. Com o tempo, devido à tua fidelidade, à minha fidelidade, aquele amor que você nem sabia que era uma centelha divina que habitava dentro de você, que é um pedacinho de Deus que liga você a Deus
antes que este mundo fosse criado. A prova disso é que a unha que está no teu dedo é o que sobrou da representação do corpo de Adão. O corpo de Adão era translúcido, como a nossa unha é. O corpo do homem precisou receber esta camada de pele. Por quê? Porque o homem passou a ficar desconectado de Deus. Portanto, quando você começou a chegar a Deus e começou a amar a Deus e começou a amar a Deus, independente do ensino que foi dado para nós de que Jesus era Deus, que Ele aboliu lei, que Ele fez isso, que Ele fez aquilo, para nós tudo isso era importante e não era importante ao mesmo tempo, porque o nosso negócio era o eterno. Passou-se o tempo, o que Deus começou a fazer? De repente começou a fazer assim, passava o tempo, já tem coisa estranha, esse texto do Novo Testamento não me cai bem, por que ele é isso? Então essas imagens começou a ficar assim, mas a gente ia buscar, não tinha internet na época. Hoje é mais fácil. Hoje na tua casa você consegue pegar um manuscrito que está lá no museu, e se você souber grego, você lê aquilo que é o manuscrito mais velho que existe no mundo, para você comparar como foi a tradução do Novo Testamento. Aí você descobre onde estão os erros. Mas até então ficou assim. Determinados textos, nossa, mas será que é verdade isso? Será que essa coisa? E assim, muitas perguntas. E conforme foi passando o tempo, o teu amor cada dia mais verdadeiro, o eterno se revelando a você, foi ficando cada vez mais forte, esse daqui. Até que de 2011 para cá, o eterno fez isso e te mostrou quem é o verdadeiro filho. Hoje, nós podemos trazer aqui e falar, o mundo tem dois Jesus. Um que diz que é o verdadeiro Filho de Deus, e Yeshua HaMashiach, o que veio cumprindo as profecias hebraicas, tá? Porque esse daqui, ele vem como Messias para cumprir o que as Escrituras, ou seja, o que o Velho Testamento anuncia para o povo judeu. Esse daqui é chamado de Messias, Jesus o Messias, que vem para levar a igreja que ele criou para o céu. E o restante, o AC antes de Cristo? Esse aqui fala, não existe antes de Cristo, é só depois de Cristo. Então quem me conheceu a mim, vai para o céu comigo. Quem não me conheceu a mim, vai para o inferno. Como uma pessoa sem passado. Lembrou bem. Aí, para nós, hoje, graças a Deus, para nós temos claro quem é um e o que é que fizeram com esse daqui. Ou seja, tem um texto de Hebreus, eu acho que vale até a pena dar uma lidinha, viu? Bom, não vou ler não. Hebreus capítulo, eu sempre confundo se é capítulo 6 ou se é capítulo 10. Começa a dizer assim, que quem pecar deliberadamente não será perdoado. Quem conheceu a luz celestial, o dom de Deus, e passou a pecar deliberadamente, ele não será perdoado, nem que ele clame pelo sangue desse Cristo. Por quê? Capítulo 6 de Hebreus, versículo 4. Estão me dizendo aqui. Aí vai dando esse relato. Ora, quando eu lia esse negócio na época, eu ficava criticando, pensando, mas como pode uma coisa dessa? Como que não será perdoado jamais? Está escrito aí, gente, na tua Bíblia, Novo Testamento, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. É só você ler. E aí, está escrito lá,
Por que é que não pode ser perdoado de novo? Porque está dizendo, porque Cristo já veio uma vez e Deus não mandará novamente. Portanto, o que morreu na cruz foi esse daqui. E esse daqui que o mundo conheceu, ele tem a história desse daqui, como nascido do pai, da mãe, como filho de Deus e tal, mas só. O resto foi colocado uma vestimenta, que é essa daqui, de religiosidade. Ou seja, enquanto esse é judeu, que tem Deus como o eterno sobre ele, esse daqui passou a ser como o próprio Deus, no mesmo nível. Esse aqui passou a receber adoração. As pessoas podiam falar, conversar, pedir, orar, tudo porque esse é Deus. Portanto, o eterno começou a ser à mesma vista esse daqui. Bom, todos que andam com esse daqui como a verdade, o que vai acontecer com eles, eu não sei te dizer. A gente tem ideia por aquilo que o Eterno fala, na própria Escritura, tá? Mas todos serão cobrados. Por que serão cobrados? Serão cobrados dentro da medida de cada um, tá certo? Por quê? Veja você conheceu esse daqui? Não, você conheceu isso daqui, ó. Mas o teu coração bom, fiel a Deus, fez com que Deus fosse com o tempo tirando esse de cena, e hoje você conhece esse. Por que você conhece esse? Porque o teu coração clamou. Você não ficou com a mente arrogante dos homens, você não ficou com soberba, você não teve medo de pesquisar, de querer saber das coisas. Agora, quem fica apenas com esse, fica no comodismo do ensino, aquilo que passa. O judeu ensina assim, o versículo de tal lugar diz assim, assim, assim. Enquanto esse daqui questiona, ele vai falar assim, mas o Eterno também fala assim, assim, assim. E o texto de Salmo fala assim, e Provérbios te mostra isso, e a Torá te mostra tal coisa, e não sei o que, tal coisa. Vai crescendo, crescendo, crescendo o objetivo que vai conduzindo cada vez mais para as coisas de Deus. Com esse daqui, quando falou tal coisa, se você não acreditar nisso, você é filho do diabo, você está caído, você está com doutrina de demônio. Então nós éramos obrigados a seguir a risca. E tem um detalhe, e se você fizer alguma coisa com Jesus, você vai para o inferno. Pronto. Aí, dormiu. Mas, nós tínhamos medo do inferno? Tínhamos. Mas o medo do inferno fez a gente parar? Não fez. Continuamos andando. Hoje, está aqui, Yeshua. Será que ficou mais claro agora? Agora, a questão do Messias. O Messias Yeshua, ele veio como Ben Yosef. Sim. Por quê? Porque há profecias, e isto explica o Talmud, para equalizar, porque falava-se de um Messias Ben Yosef e um Messias Ben David, tá? Mas não é dois. É um só que viria em duas oportunidades, tá? A primeira oportunidade, quem veio? Yeshua Ben Yosef. Portanto, esse daqui, ele cumpre o capítulo 53 de Isaías, tá? O servo sofredor. Esse daqui também é ensinado como servo sofredor, tá? E esse daqui também é ensinado aquele que virá para arrebatar uma igreja. Esse daqui não vem arrebatar uma igreja. Esse daqui, ele veio como Ben Yosef
cumprir a primeira vinda. Para quê? Para reunir na terra as 10 tribos do reino de Israel. Quando elas começaram a ter existência, essas 10 tribos? Quando houve divisão do reinado. Então, que reinado? Aí vocês têm que saber a história. Qual reinado? Um outro erro. Crente estuda a Bíblia? Não. Crente lê Bíblia? Não. Estuda? Não estuda. Sabe algumas coisas? Sabe algumas coisas. Mas as doutrinas que eles estudam é tudo doutrina que é fácil manipular. Então, vai conhecer o quê? Pode perguntar para um evangélico, para um católico: Jesus é o Messias? Ele vai falar é. Então ele vai voltar para fazer o quê? Qual é a missão dele? Ora, ele é o nosso Salvador. Ele vem para pegar a igreja e vai levar para o céu. Mas as Escrituras dizem que esta é a função do Messias? Não. A função do Messias é quando a Assíria, em 722 a.C., ela levou as 10 tribos do norte e espalhou as 10 tribos para o mundo, fazendo com que os judeus nascidos dessas 10 tribos ficassem totalmente sem conexão com Deus, sem saber inclusive que eram judeus. Então Yeshua vem para poder acender a centelha divina, a alma divina que está na vida desses judeus espalhados pelo mundo. Então qual é a função dele? O que ele diz? Ele diz, e esse aqui também diz a mesma coisa, que aparentemente é o mesmo. O que ele diz? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que nós, enquanto éramos da igreja evangélica, você sabia o que era a casa de Israel? Não. Casa de Israel, para você, que era ensinado para a gente, é o povo de Deus. E o povo de Deus é explicado como a igreja cristã, que nasceu com a morte de cruz. Portanto, Jesus veio por causa de mim, para me levar para o céu. É a verdade? Não. Jesus veio como Messias para poder resgatar as 10 tribos. Quem são as 10 tribos? Nós estamos vendo na Torá, entrando no livro de Devarim. Daqui a pouco nós vamos ver que Moshe vai morrer. Ou seja, nesta última paraxá, que foi sábado agora, o Eterno falou para ele: basta, Moisés, não quero ouvir mais da tua boca um pedido sequer que você vai entrar na terra prometida, porque você não vai entrar na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida é Josué. E faça o favor para mim, Moisés, vai lá e abençoa Josué, porque é ele que vai entrar sozinho, com o povo de Deus. Quem era esse povo de Deus? Quais eram as tribos? 12 tribos. Judá, pode falar daí. Peraí, vamos devagar. Por ordem de nascimento: Ruben, Levi. Não é por ordem de nascimento. Pode seguir essa ordem aí, mas não é nascimento mais, tá? Tá, então vamos repetir aqui, porque ele fala lá, ninguém escutou aqui. Ruben, Levi, Issachar, Shimon, Yehudá, Zebulun, Yosef. Só que Yosef foi abençoado, não foram os filhos dele? Então representa Yosef. E as 10 tribos, elas representam Yosef, tá?
Porque o líder das 10 tribos é Efraim, que é filho de José. Então José teve 2 filhos do Egito, Efraim e Menaxe, ou seja, Efraim e Manassés. Tá certo? Então você tem Yosef, o José do Egito, você tem os 2 filhos dele, Manassés e Efraim, correto? Pois é. Então você leu ali nas tribos Yosef, mas vai estar Manassés e Efraim. Qual outro nome? Benjamim, que era o irmão de José, os filhos da mesma mãe. Tá? Deu aí o final? Dan e Naftali ou Naftali, Gade e Asher. Pois é, dona Sebastiana e vocês aí, estes são os nomes das tribos que compõem, que deram origem ao povo de Deus na terra, que hoje são chamados os judeus da terra. Os judeus que foram espalhados mundo afora, eles pertencem às 10 tribos de Israel, tá certo? E aqueles que ficaram fiel a duras penas, eles tiveram que pagar o preço do pecado por eles terem se afastado da Torá. Então alguém pergunta assim para você: por que Deus permite tanta desgraça no meio do povo dele? Quem que padeceu no holocausto? Foram as 10 tribos ou as 2 tribos vinculadas a Judá? As 2 tribos. E aonde estão as 10 tribos de Israel? Espalhados pelo mundo. Elas estão sendo resgatadas agora. Qual a função do Messias e Yeshua? Trazer de volta a casa de Judá. Ele vai reunir casa de Judá e casa de Israel. Ele vai unificar aquilo que um dia foi unificado no tempo de Shaul, no tempo de Davi, no tempo de Salomão. E aí foi rompido com os reinados de Roboão, filho de Salomão, e o que ficou como rei das 10 tribos, Jeroboão. Correto? Portanto, função do Messias, pegar a igreja e levar para o céu? Não, reunir as 10 tribos que estavam dispersas pelo mundo e trazê-la de volta para a casa de Deus, para fazer parte com qual outras tribos? Com o reino do sul, que é Judá. Então as 12 tribos estarão de volta reunidas. E os das nações estarão junto com este povo? Sim, mas do jeito que foi ensinado por esse daqui, ele viria para arrebanhar as nações e teria cometido um equívoco. Eu me esqueci que eu tinha que reunir as 10 tribos do norte. Mas não tem problema, se precisar eu volto uma terceira vez. Não tem terceira vez. Essa segunda vinda, aqui ele veio como Ben Yosef, mas a próxima que ele já está por vir, ele virá como filho de Davi. Aí ele vai reinar e ele vai reedificar o templo, levantar o terceiro templo. Para a igreja evangélica católica, esse daqui vai erguer templo? Não. Precisa? Não. Para esse daqui que é o Messias, precisa? Precisa, é função dele. Também. E já está em São Paulo para facilitar as coisas, lá na Celso Garcia. Para ver como que eles próprios valorizam, né? Porque se o Evangelho explicasse Jesus que eles servem, eles não teriam feito o que eles fizeram, porque, querendo ou não, eles estão a pé como se eles tivessem fossem mais do que o próprio Jesus que eles servem, né? Constroem o templo. Que é a função do Messias.
a função do Messias é trazer de volta o templo, com todo o cenário do templo que foi mostrado para Moisés naquela época. Quem vai fazer isso é o Messias. Bom, já está ficando tarde de novo, a gente pode encerrar. Espero que tenha ficado mais fácil compreender uma coisa e outra. Sair daqui sabendo tudo, eu tenho certeza que você não vai sair, porque se você falar que está saindo conhecendo tudo, eu não ia ficar feliz. Então é sinal que eu não consegui te passar a lição, porque se você falar entendi tudo, não tem como você entender tudo. O normal é você ainda ter dúvida. Você vai, e conforme você vai tendo dúvida, você vai perguntar e vai ficando mais claro, até que vai chegar um momento que você não vai enxergar assim mais. Você vai enxergar esse daqui como sendo o representante de Roma e vai enxergar esse daqui como sendo o verdadeiro representante de Deus. Só que para o mundo hoje, os dois estão misturados numa só pessoa. E esse daqui, ele inutilizou tudo que é Deus no sentido judaico. E esse daqui permanece tudo que é de Deus, tudo que é das Sagradas Escrituras e tudo que é judaísmo. Esse daqui não. Mas esse para o mundo hoje é uma coisa só. E Deus está mostrando às pessoas no mundo inteiro hoje que esse daqui foi uma invenção de Constantino, o imperador romano, quando ele unificou a religião e passou a chamar todo o reino da época de cristão. Esse daqui é bem diferente, porque esse daqui, ele acordava de manhã, ele falava assim, olhando para Deus: Modei Alilha Famer, Melachai Vakayan, Shechazachta Binishmati, Bermularaba e Munaterra. Ele, até as 10 horas da manhã, ele ia e declarava: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, encurvando a cabeça. E podia estar fazendo até assim: Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, esse daqui falava: ouve Israel, Adonai nosso Deus é um. Ele falava que Deus é um. Esse daqui, eu não vou recitar Shema não. Por que eu vou recitar Shema? Eu sou Deus, eu não preciso. Na verdade, né, ele entendeu assim, que Roma, vou usar uma termo que eu nem sei se existe, ele pegou a imagem de Yeshua e despatriou ele, deixou ele sem pátria e deu uma cidadania romana para ele. Correto. Ele naturalizou, forçou isso daqui a naturalização romana. Então, isso que ele está fazendo, ela vai deixar de ser brasileira para ser italiana, ela vai ter cidadania italiana dele. Isso. E o Eterno hoje, nos nossos dias, está fazendo o contrário. O inverso, ele está pegando o povo que está em Roma e está devolvendo a Jerusalém. Está repatriando. Ele está indo nos montes, nos lugares altos, mais longe que uma ovelha dele pode ir. E ele traz ela no colo, ferida, passando mal, ou muito bem disposta. Quem pode vir andando com ele de mão dada, vem de mão dada. E quem não pode caminhar, ele carrega no colo. Mas a pessoa começa a enxergar esse daqui e não mais esse. E Roma colocou quis mais dar às pessoas que, desde o começo, o que mais aconteceu no cristianismo foi o medo, com Satã e também a salvação. Quando os brasileiros, os portugueses vieram no Brasil, o que usaram para escravizar os índios? O cristianismo. É isso aí. Gente, se você... Imposto. Você tem que seguir, porque senão morre. Essa igreja que fala que Deus é amor, não é a igreja Deus é amor de hoje, tá? Estou falando essa igreja
nascida lá como cristianismo, que fala que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Ele é amor, que Ele é aquilo. Quantas pessoas eles mataram em nome de Deus? É só ver caça às bruxas. A bruxa nem era bruxa do jeito que você conhece hoje. As pessoas que morreram queimadas na fogueira, pessoas que foram mortas nas cruzadas, a Inquisição. Foi uma oportunidade muito grande. Passou um documentário, eu assisti antes de ontem com a Andy, na History, passou um documentário que tem o nome de A Bíblia Proibida. Então eles estavam falando sobre Maria. O que está por trás da Maria que não contaram. Eles mostraram um museu que eles tinham feito a imagem da Maria, a Maria dos católicos, e aqui onde seria a parte do coração, aquilo era aberto e tinha como que lanças, pontas de lança. A pessoa, imagina eu aqui na posição de Maria, com o peito aberto aqui, só que aqui com lanças. A pessoa que não negasse aquela fé, ela era empurrada para cá e pressionada, e ela era esmagada nas lanças que estavam em Maria. Há museus por aí que mostram que nessa época de Inquisição, essa coisa toda, as pessoas eram amarradas de um lado, amarradas do outro e esticando, assim ó, esticando, até desmembrar. Se você for ver, olha como o povo é ignorante no maior sentido dessa palavra. Porque se eles conhecessem a história e dessem valor à história, ninguém pisaria numa igreja católica. E tudo que ela trouxe. Igreja evangélica saiu de dentro da católica. Tá? Portanto, qual é a história desse povo que fala que é povo de Deus? É uma história de assassinatos. O que eles mais fizeram na história foram matar em nome de Deus. Por quê? Para que a pessoa ficasse com medo e ninguém anunciasse a verdade. Na verdade, Roma pagou a inocência deles, porque você vê, Roma aqui matou Yeshua, perto de Roma, mas eles colocaram que o próprio povo de Deus. Isso, muito bem lembrado. Ou seja, pagar a inocência, você vê que hoje ninguém ensina Roma. Ninguém. Todo mundo, e nós aprendemos como igreja cristã, todos nós aqui, um minutinho só. Fala mal da igreja católica até hoje, né? Fala mal e ainda fala que, e os evangélicos católicos, eles falam que quem matou Yeshua, no caso aí deles Jesus, que foram os judeus. E por isso os judeus sofrem, porque eles disseram lá, caia sobre nós o sangue deste homem. Tá? Mas na verdade o sacerdócio de Deus, desde que todo mundo ouviu falar do período dos Macabeus, tá certo? Que vem lá de 167 a.C., tá? Quando ainda a Seleucia comandava aquela região aonde está Israel. O templo não é que foi destruído, foi impedido o serviço. E o imperador ordenou que o sacrifício para Deus naquele lugar não podia ser mais os sacrifícios que a Bíblia, que a Torá mandava, mas eles tinham que sacrificar um porco, porque porco na Torá é um animal impuro, porque ele tem a pata fendida, mas não dividida em dois. Portanto, os macabeus, quando viram aquilo, não quiseram deixar a Torá. Mas, ao mesmo tempo que eles fizeram essa revolta, que é chamada revolta dos macabeus, e eles trouxeram de volta o serviço correto do templo de Deus,
Ao mesmo tempo, a partir daí, começou a ter uma corrupção. E os sacerdotes passaram a não ser mais daquela linhagem que vem de Arão. Arão, sumo sacerdote. Os dois, tinha 4 filhos, 2 morreram, ficaram 2, Elazar e Itamar. A geração dos sacerdotes vinha desses 2. Chegando aí nesse tempo, Roma passou a indicar, em forma de corrupção, quais eram os sacerdotes que iriam representar o povo judeu. Portanto, de representatividade do Eterno, estes não tinham nada. Quem matou Yeshua? Este cenário corrupto, que tinha o nome de judeu, mas de judaísmo que respondia para Deus, não tinha santidade nenhuma. O povo era guiado por rabinos que estavam lá dando suas vidas. E quando o templo no ano 70 foi destruído, como uma vingança de Roma, o Rabi, agora eu não lembro o nome dele, o que ele fez, ele chegou perto daquele general e disse, chamando-o de imperador. E ele falou: você vai morrer agora, porque você não pode fazer uma coisa dessa. Enquanto ele está falando, chega uma mensagem de Roma, dizendo que o imperador tinha morrido e a eleição que tinha sido colocada é que ele era o novo imperador. Profecia instantânea. Aquele imperador, portanto, olha para este homem de Deus e fala: o que eu posso fazer por você? Ele pede: dá-me a cidade de Avne, para que nós possamos ter ali, o templo tinha acabado de ser destruído, dá esta cidade para que ela seja para nós uma cidade de estudo. E foi graças a essa cidade, os estudos que começaram ali, que nós temos o estudo da Paraxá semanal, o estudo das leis, os estudos das coisas que temos até hoje. Isto representa o templo de pé para nós. Se não fosse assim, o judaísmo teria perdido na história. Mas Deus não deixou que isso acontecesse. Tá bom? Então, ainda aí fora, as pessoas estão assim. Quando você fala assim: olha, eu sirvo a Deus pelo judaísmo, com Yeshua. Ele falou: aqui você não tem Yeshua nada, o que manda tudo hoje é Jesus. Aí é que tá. Mas vamos em frente, tá? Aí o amor que nós tínhamos por Jesus, a amizade, o carinho, mudou em quê? Mudou alguma coisa? Não, você apenas aprendeu que determinadas palavras, que se alguém usava a expressão a Jesus como Deus, agora para o verdadeiro Yeshua, você sabe que ele não é Deus, então você simplesmente não vai falar. Agora, você vai honrar muito mais este do que quando você honrava este. Muito mais. Você vai entender muito mais o trabalho de Yeshua do que o trabalho de Jesus. Fica muito maior, fica muito mais rico, fica muito mais a presença de Deus para nós. Mas tenham paciência, gente. Os bonequinhos vão ficar por aqui. Vamos guardar ele ali. O Gabriel empresta pra gente, a gente deixa ali. Não deixa nenhuma criança pegar. E sempre que alguém tiver dúvida, a gente traz o bonequinho. Olha, é a mesma carinha. Quem que morreu na cruz? Os dois. Quem que nasceu de Maria? Os dois. Quem é o verdadeiro Messias? É esse aqui, porque ele mantém todo o judaísmo. E quem que se transformou no Deus deste século? Esse daqui, porque esse foi criado por Roma. Mas não é a mesma pessoa? Aparentemente é a mesma pessoa, mas olha a roupa. Tiraram a roupa desse e fizeram vermelho como Constantino, vermelho como Roma. Tiraram todo o judaísmo dele. Se tirou o judaísmo, cadê o Adonai Ahad? Não tem Adonai Ahad mais. Agora, Adonai é tão Deus quanto Jesus. Então, olhou. Ele é Deus, ele é Messias, ele é o Espírito Santo, ele
Ele é tudo. Por isso que o sacrifício de Yeshua ficou muito maior. Porque o sacrifício quando a pessoa é Deus, parece que é mais fácil para ele, é Deus mesmo, então ele suportou porque ele era Deus. Só que agora a gente vendo pela ótica dos judeus, Jesus e Yeshua, ele suportou porque ele veio com esse propósito. Não para ser Deus, mas para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Então fica muito maior. Muito. Muito. Por isso que ele deve e merece ser honrado por esse sacrifício. É proibido falar com Yeshua? Não. É proibido cantar Yeshua? Não. Mas é proibido prestar adoração, porque se você prestar adoração a ele, ele não vai acatar. Porque ele sabe que é a Adonai, que é justamente, é o que chama Para você ver fala. muito, na realidade, no Novo Testamento, ele se contradiz muito, né? Porque num livro ele fala uma coisa, no outro ele contradiz aquilo que está no livro. Às vezes no próprio texto, você vê o versículo e abaixo já nega o que 2, 3 versículos acima falou. O que diz lá? Ele disse que não veio para abolir, mas cumprir. Mas cumprir. E depois já fala que aprova o divórcio, que não aprova o divórcio, essas filhas daí não aprovam. Mas tem algumas contradições ali já. Sim, tem contradições. É isso mesmo. Bom, da figueira. Figueira como símbolo de Israel, do povo de Israel. Ele, Messias, sendo o próprio povo de Israel. Como que ele vai olhar para aquilo que representa a ele mesmo e vai falar: nunca nasça nada de bom de você. É proibido pelo judaísmo que você fale mal de você mesmo. Não tem Lashon Hará? Você não pode cometer Lashon Hará nem a teu respeito. Você não pode falar mal nem de você mesmo. Por isso conta a história daquele rabino que estava viajando. Quem quer ver essa historinha, vê lá no site do Moré Ventura, que ele tem toda a dramatização. Então ele está no trem, eu não lembro qual é o rabino, se é o Susha, não sei, não me lembro. E o rapaz estava do lado dele e disse: você está indo para onde? Perguntou aquele homem, né? Claro. Ele ficou quieto. Perguntou: mas eu estou indo lá visitar o rabino tal, que era ele mesmo. Falou: ele não me reconheceu, então eu vou ficar quieto. Vamos ver o que ele pensa a meu respeito. Aí ele começou a falar: nossa, mas você vai lá na casa daquele homem? E começou a falar mal do rabino, ou seja, dele mesmo. Aquele homem ficou tão indignado que deu uma coça nele ali dentro do trem mesmo, bateu nele, deixou ele todo machucado. Chegou na estação de vida, cada um foi para um lado, e o rapaz não sabia onde o rabino morava, até que ele descobrisse, deu tempo do rabino chegar em casa, tomar um banho, curar lá o rosto. De repente bate na porta lá: rabino, rabino. Na hora que ele abre, dá de cara com aquele homem, o homem fala: você de novo? E já queria bater nele de novo. Ele falou: não, eu sou o rabino. E aí a lição disso que esse homem tirou, e que porque a Vote também fala, que você está proibido a falar mal de você mesmo. Ainda que você queira dar exemplo, você não pode, não deve. A gente vê que é perto da gente, porque muitas vezes ele nos ensinou sobre a maldição autoimposta. Autoimposta, Que na realidade é tudo isso. Bom, já deu para conversar um pouquinho, vamos deixar para outro dia, a gente vai voltar nesse assunto, que aí você vai ter dúvidas, você vai fazer pergunta e a gente dá sequência nesse assunto para ir tirando as dúvidas, para que aquele erro conceitual a gente abandone e passe a saber quem é o Messias, quem é Yeshua, quem é Jesus, tá? E é uma coisa muito interessante. Agora, só para terminar, é que tem um papel aí, em branco, me dá uma caneta aí. Aqui, tem caneta aqui. Ó, nós cantamos uma música chamada Ana Bechoa, tá? Ana Bechoa na verdade, ela é uma letra sagrada dos nomes de Deus, que ela compõe
as 216 letras iniciais do livro de Gênesis. Se você for lá e contar, vai dar 216. E por isso que é uma oração poderosa. Ana Berroa começa com Aná. E a palavra, o texto, o Aná, escreve assim, ó. Mostrando aqui para a câmera e mostrando para vocês. Aqui está escrito em hebraico Aná. A letra do meio, ela representa o Messias. O Aleph é a primeira letra do alfabeto, Aleph. Mas o Elef, Aleph é essa letra aqui do alfabeto. Elef é o numeral 1000. 1000, quando você fala 1000 em português, em hebraico, quanto que é 1000 em hebraico? Elef, tá? Você tem um Elef aqui, um Elef aqui. E você tem a letra que simboliza o Messias no meio. Sabe como na gematria ensina isso? Você tem 1000 anos mais 1000 anos, são 2000 anos. O que esses 2000 anos fazem? Ele esconde o Messias. Onde está o Messias hoje? Escondido. Quem é que reina no mundo? Esse daqui? Que reina no mundo? Quem reina no mundo é esse daqui, ó. Esse daqui reina no mundo. Ele está ocultando, está escondendo. Mas já está chegando o tempo em que o verdadeiro vai voltar. Ou seja, já leram em João quando está escrito: por um pouco de tempo me vereis, e por um pouco de tempo não me vereis mais. Mas, passado um pouco de tempo, voltarão a me ver. Então, estão me vendo? Sim. Ficarei ocultado por 2000 anos e voltarei a me apresentar. Então tem muito mais coisa aí. Se a gente for falar dessa letra da música, é muita coisa interessante para poder ensinar, tá bom? Mas podemos encerrar aqui. Já fui até longe.